No livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 11, ali tem a visão da besta que surge da terra. Então diz assim, Apocalipse 13, verso 11 até o verso 12. Vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante de um cordeiro, e falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, na sua presença, e fazia que a terra, os que nela habitam, adorasse a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então essa besta, ela surge da terra. Aqui João fala da primeira besta que surge do mar. Por isso que ele fala que ele viu outra besta. Então nós sabemos que mar, ou águas em profecia, significa povos, multidões, nações e línguas. Isso tem Apocalipse no capítulo 17, no verso 15. Mas quando fala de uma besta que surge da terra, é sinal que essa besta ela surgiu do deserto, de uma terra deserta. Ela surgiu do nada. Agora, uma besta na profecia significa uma nação poderosa. Porque animal em profecia significa reinos, significa poderes. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 7, a partir do verso 1. Daniel tem visão de 4 animais, e cada animal representa um reino. No caso de Daniel, fala sobre Babilônia, a Grécia, a Medo-Pérsia e também o poder romano. A primeira besta, qual João menciona aqui, é Apocalipse 13, verso 1. Ali fala de uma besta. É a besta que surge do mar, e ela blasfêmia contra Deus, blasfêmia de Deus. Então essa besta, a primeira besta, é o sistema papal. Os intérpretes da profecia têm chegado à conclusão que essa besta é o sistema papal. Porém a segunda besta, essa que surge da terra, essa besta ela tem sido considerada, os intérpretes da profecia têm entendido que essa besta é os Estados Unidos, porque ela surge do nada, ela surge da terra. Os Estados Unidos ele não surgiu de conquista, ele surgiu de uma terra que foi do descobrimento da América. Então surgiu essa grande potência que hoje é os Estados Unidos. E fala que essa besta tem a aparência de um cordeiro, mas ela fala como dragão. Os Estados Unidos têm a aparência de um cordeiro porque é uma nação protestante. E o cristianismo, ele lembra de um cordeiro porque o cordeiro é símbolo de Jesus. Por isso que fala que ela tem a aparência de um cordeiro. Porque os Estados Unidos ele foi fundado pelos chamados pais peregrinos. Aliás, eles foram colonizados por esse pessoal que vinha fugindo de perseguição religiosa. Então foi assim que foi colonizado os Estados Unidos. Os Estados Unidos é considerado uma nação protestante. Porém fala que essa besta, que é considerada os Estados Unidos, ela tem a aparência de um cordeiro, mas ela fala como dragão. Ela tem também 2 chifres. Os Estados Unidos ele foi fundado em base da liberdade. Por isso os intérpretes da profecia acreditam que esses 2 chifres significam liberdade civil e liberdade religiosa. Porque a nação dos Estados Unidos ela foi fundada com a intenção de não haver papa e nem haver um rei. Uma nação livre de opressão de um rei e também da religião livre de um papa. Então por isso que fala que esses 2 chifres representam a liberdade civil e também a liberdade religiosa. Porém fala que, apesar de ter aparecido um cordeiro, ela fala como dragão. E dragão na profecia significa Satanás. Ali a primeira besta, Apocalipse 3, verso 1, fala que ela recebeu a autoridade do dragão. Ela tinha uma boca que ela blasfemava de Deus. Agora, entre as blasfemas da besta, do papado, foi o motivo dele ter mudado a lei de Deus. Porque foi mudado o sábado para o domingo. Então, nesse caso, a lei de Deus foi mudada pelo sistema papal. Já era escrito que esse poder ia mudar os tempos e as leis, está em Daniel no capítulo 7, no verso 25. Então o papado mudou a lei de Deus. É por isso que fala que ela é blasfema de Deus. Quando fala que
a segunda besta, a besta que surge da terra, ela fala como dragão, e uma nação só fala através de suas leis, isso significa que os Estados Unidos também ele fará uma lei que beneficiará o papado. E o papado, o marco do papado é o domingo, porque foi colocado no lugar do sábado. Nesse caso, o papado se colocou no lugar de Deus. Então, os Estados Unidos só falará como dragão quando houver um decreto dominical. Então, nesse tempo, ele fará o mundo adorar a primeira besta, ou no caso, vai fazer o mundo adorar o papado, quando houver o decreto dominical. Porque esse decreto dominical, ele começará nos Estados Unidos, e todas as nações do mundo farão o mesmo. Então, esse dia será um feriado obrigatório. Então, nesse caso, o mundo se prostrará perante a besta, se prostrará perante o papado. Porque o domingo, ele é um marco, é a autoridade do papado na terra. Então, por isso que fala que ele se prostrará perante a primeira besta, que nesse caso é o papado. E fala também que ele exerce toda a autoridade da primeira besta. A Bíblia fala que a autoridade da primeira besta foi dada pelo dragão. Então, os Estados Unidos também recebe a autoridade do dragão, nesse caso é Satanás. Será influenciado por Satanás. Por isso que fala que ele fala como dragão. Porque através dessa lei fará o mundo prostrar perante o papado. É interessante que fala que ele fará o mundo prostrar perante a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E a gente sabe que isso aconteceu no sistema papal. Porque houve um período que o Papa perdeu todos os seus poderes. Foi no tempo ali da Revolução Francesa, quando o Papa fora preso. E muitas pessoas acreditavam que não existiria mais Papa. Mas com pouco tempo ele recuperou, em parte, seu poder. E ele vem tendo influência cada vez mais no mundo. Então, quando houver decreto dominical, então, os Estados Unidos ressuscitará o papado de forma definitiva. Por isso que fala que o mundo se curvará perante a besta, perante a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, nessa época, o papado será restaurado e terá toda a sua autoridade recuperada. Então, por isso, nós devemos entender a profecia, porque ele fala que todas as pessoas que adorar a besta e sua imagem estará também adorando o dragão, que deu autoridade à besta. E o dragão é Satanás. Então, quando o mundo se curvar perante o papado, nesse tempo está se curvando perante o próprio Satanás.